Olá, meus amigos, vamos a mais uma aula de Direito Administrativo, mais uma aula de procedimento licitatório de licitações. Hoje, agora é nossa quarta aula, nosso quarto bloco, só falando sobre licitações, a Lei 8666, que vai cair integralmente na prova do seu concurso público, no caso da Universidade Federal de Campina Grande. Estamos estudando com foco na banca da Universidade Federal de Campina Grande, então vamos continuar resolvendo as questões de provas de concurso relacionadas a esse tema. Então adianta aí, primeira questão da Lei 8666, vejam aí na tela comigo aí, primeira questão. Diz, na forma do artigo 39, a lei de licitações, sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no valor das obras, serviços de engenharia na modalidade de concorrência, vejam, 100 vezes. Artigo 23.1, a linha C da Lei 8666, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente através de quê? Através de uma audiência pública, pessoal. O gabarito da questão, letra B. Isso porque, em consonância com o que está previsto no artigo 39, que vocês podem ver aí na tela da Lei 8666, que é justamente a redação do texto, onde diz sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23.1, a linha C desta lei, o procedimento licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis da sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes a se manifestar todos os interessados. Então, aqui como é que funciona, minha gente? Aqui é o seguinte, ó, a administração pública, antes de dar início ao procedimento licitatório, antes de publicar o edital da licitação, quando a licitação for superar o valor 100 vezes a modalidade de concorrência, a modalidade de concorrência hoje para obras e serviços de engenharia corresponde a um valor de 3.300.000, então 100 vezes esse valor, a administração é obrigada a, antes de dar início ao procedimento licitatório, portanto, antes de publicar o edital da licitação, ela realizar uma audiência pública. Essa regra está prevista no artigo 39 da Lei 8666 e, além disso, como diz a lei, deve ter uma antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, ou seja, entre a data dessa audiência e a data da publicação do edital, tem que ter uma antecedência mínima de 15 dias e outra antecedência, como diz aí, divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis da sua realização. Então vai ser o seguinte, a administração pública vai fazer uma licitação da duplicação de uma rodovia, ou, por exemplo, licitações sucessivas ou simultâneas, que a gente vai ver daqui a pouco, que são licitações que acontecem em sequência, logo após o término do contrato com a licitação anterior, ou publicar um mesmo edital de licitação, ou edital de licitação sobre o mesmo objeto, 30 dias um após o outro. Neste caso que a gente vai ver daqui a pouco, a administração obrigatoriamente deverá realizar uma audiência pública. Ela deve convocar essa audiência pública com a data, com a previsão de 10 dias úteis da sua realização, como diz aí. Então, 10 dias úteis antecipadamente, a administração já deve publicar a convocação da audiência pública. Realizada a audiência pública, ela só pode publicar o edital depois de 15 dias úteis. Observem que esse prazo é dia útil. Então vejam aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Abra aí na tela comigo, na lousa, vem na lousa comigo aqui. Então é o seguinte, ó, da data da publicação entre a data da portaria e a data da realização da audiência são 10 dias. Então, publicada a portaria, convocando a audiência, são 10 dias úteis. Então, publicada a portaria, no mínimo 10 dias úteis para a realização da audiência. Realizada a audiência, a administração só pode publicar o edital do concurso pelo menos 15 dias úteis. Os dias aqui são úteis. Publicada a portaria para a data da realização da audiência, 10 dias úteis. Realizada a audiência, data da publicação do edital, pelo menos
pelo menos 15 dias úteis. E ela será obrigatória, como eu falei para vocês, como está aí no artigo 39 da Lei 8.666, em licitações, seja sucessivas, seja simultâneas, seja o valor o isolado da licitação superando 100 vezes 3 milhões e 300, a administração ela obrigatoriamente deverá publicar, realizar uma audiência pública. Vamos à próxima questão na tela aí comigo, de novo. Próxima questão. Complete o seguinte dispositivo. Nos termos da lei de licitações, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 60 dias. 60 dias. Deixa eu apagar aqui e colocar uma letrinha melhor. 60 dias. 60 dias. E licitações sucessivas, aquelas em que também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias, após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Assinale a assertiva correta, gabarito da questão aqui. Muito fácil, aliás, não são 60. Desculpa aqui, pessoal, me confundi, não são 60 dias, são 30 dias, que eu tinha falado até na questão anterior. São 30 dias de uma para outra e 120 dias após o término do contrato. Isso aí está previsto no artigo 39, parágrafo único da Lei 8.666, que diz o seguinte, ó: para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas, aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Ian, por favor, explique isso para mim. O que é que significa uma licitação simultânea e o que é que significa uma licitação sucessiva? Eu preparei uma tabelinha para vocês entenderem melhor aí como é que funciona isso. Licitações simultâneas, me coloca na tela também aí. Licitações simultâneas são aquelas em que, entre o edital de uma e o edital de outra, não pode haver um intervalo superior a 30 dias. Observem que é edital de licitação. O edital de uma licitação não pode ser superior, no caso, ao outro, mais do que 30 dias. Então, dentro de 30 dias, editais de licitação sobre objetos similares são licitações simultâneas. Agora, se houve uma licitação, uma empresa foi contratada, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos prestando serviço à administração pública, terminou o contrato com essa empresa, se houver uma nova licitação sobre esse objeto, no prazo máximo de 120 dias do término do contrato, aí no caso serão chamadas de licitações sucessivas. Veja que são completamente distintas as situações. Na primeira situação é entre um edital de licitação e outro edital de licitação. No máximo 30 dias, licitações simultâneas. Licitações sucessivas. Entre o edital, aliás, entre o término do contrato e o edital de outra, no máximo 120 dias, licitações sucessivas. Portanto, voltando à questão aqui, o gabarito da questão, letra C, 60 dias, aliás, letra D, 30 dias, 120 dias para licitações sucessivas. A próxima questão fala: a lei que institui normas para licitações determina que o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será o quê? Letra A, 15 dias para a tomada de preços. Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, serão 15 dias. Neste caso aqui, quando tiver técnica ou técnica e preço, aliás, basta ter técnica na licitação, tomada de preço, o prazo vai ser de 30 e não de 15. Agora, justamente quando não for melhor técnica ou técnica e preço, o prazo será de 15 dias. Vocês vão ter que memorizar, eu vou colocar a tabelinha aí para vocês. Letra B, 10 dias para a modalidade de convite? Não, são 5 dias. Letra C, 45 dias para a concorrência? Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, certíssimo.
45 dias. E letra D, 30 dias para o concurso. Errado, porque o prazo para o concurso são 45 dias. E não 30 dias, como fala a questão. Vocês podem ver aí o esquema que eu preparei para vocês. Abre na tela inteira, para ficar mais bem visível. Vejam aí na tela de vocês o seguinte, ó. Eu separei 45 dias aqui, porque 45 dias é o prazo de antecedência para a data do recebimento das propostas mínimas para a modalidade concurso. Sempre será de 45 dias, e pode ser para a modalidade concorrência, quando ela for técnica ou técnica e preço, ou vocês podem acrescentar aqui, e vocês podem acrescentar, no caso de empreitada integral. No caso de empreitada integral, será também o prazo de 45 dias. Será de 30 dias para a modalidade de concorrência em todas as demais situações, que não tenha técnica, que não seja técnica e preço, e também que não seja empreitada integral. Será tomada de preços também 30 dias, no caso de técnica ou técnica e preço. Será de 15 dias para leilão ou tomada de preços que não seja técnica ou técnica e preço. E será de 5 dias úteis para a modalidade convite. Então, voltando à questão, o gabarito aqui, 45 dias para a concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, certo? Vamos a outra questão agora, que diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei de licitações, devendo protocolar o pedido até quantos dias? Letra A, 5 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Letra B, 5 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de proposta de preços. Letra C, 10 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Ou letra D, 10 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de propostas de preço. E letra E, 15 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Gabarito da questão aqui, pessoal. Letra A, mais uma outra questão de prazo que pode cair na sua prova. Mais uma outra questão de prazo. Quanto a isso, aí eu já coloquei no esqueminha, vejam aí no seu quadro, na tela aí, como é que você vai memorizar o sistema de impugnação. Impugnar é tanto o licitante como o cidadão pode impugnar algum item do edital de licitação que se encontre de forma irregular. Algum item que seja completamente tendencioso para favorecer determinada empresa. Algum item que não respeita a própria lei de licitações, a lei 8666, pode ser impugnável tanto pelos licitantes como também pelos cidadãos que não tenham participação direta com o procedimento licitatório. Eu coloquei o esqueminha aí para vocês verificarem os prazos. Impugnação. Cidadão, quantos dias? 5 dias úteis. Contados, aqui em cima, contados da data da abertura dos envelopes. Licitante vai ter prazo também até 2 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. Então, esses dias é prazo de antecedência. A administração pública, ela vai aceitar a impugnação de um cidadão quando ele apresentar essa impugnação faltando no mínimo 5 dias. Já o do licitante, o prazo é melhor. Quando eu digo melhor, é que está mais perto da data, ele vai até mais perto da data marcada para a abertura dos envelopes. Observem que aqui não se leva em consideração a data para o recebimento das propostas. Neste caso aqui, leva-se em consideração a data da abertura dos envelopes do procedimento licitatório, que no caso são, para o cidadão, até 5 dias úteis e o licitante até o segundo dia útil anterior à data do recebimento, a data da abertura dos envelopes. E a administração deve responder a essas impugnações, tanto pelo cidadão, tanto pelo licitante, no prazo de 3 dias úteis. Então, prazo para o cidadão, até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Licitante, até o segundo dia útil antes da data da abertura dos envelopes. E a administração, recebendo essas impugnações, prazo de 3 dias úteis para responder. Certo? Portanto, o gabarito da questão anterior, letra A, 5 dias úteis. 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Vamos mais uma questão aqui, de licitação. Fala, assinale a alternativa incorreta. Letra A,
decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação na modalidade de concorrência perante a administração, o licitante que não o fizer no prazo de até o segundo dia útil. É até o segundo dia útil que eu falei agora para vocês? Não. Que anteceder a data da abertura dos envelopes. Até o segundo dia útil é a data de impugnação feita pelo licitante. Não é mesmo? Não, então é verdadeira aqui. É justamente falando do licitante, queremos a incorreta. Letra A está certa, porque é o licitante quem tem esse prazo de até o segundo dia útil. O cidadão é até o quinto dia útil. Desculpe. Letra B. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação na modalidade de concorrência ou tomada de preço, devendo protocolar o seu pedido no prazo de até 5 dias corridos antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Vamos ler novamente. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação na modalidade de concorrência ou tomada de preço, devendo protocolar o seu pedido no prazo de até 5 dias corridos antes da data fixada. É 5 dias corridos? Não. São 5 dias úteis. Letra B, errada, é o gabarito da questão. E letra C, o artigo 109 da Lei 8.666 prevê um prazo de 5 dias úteis para a interposição de recurso, a contar da intimação do ato da lavratura da ata, além de outros também, no caso de julgamento das propostas. É o seguinte, caindo o prazo para recurso, porque é possível recurso de reprovação de habilitação, é possível prazo para recurso para julgamento das propostas, é possível recurso de toda decisão tomada pela comissão de licitação. E esse recurso tem um prazo previsto na lei, um prazo comum de 5 dias. Então, o prazo para recurso dentro de procedimento licitatório será 5 dias, certo? Portanto, verdadeira letra C e letra D. No processo licitatório constará a aprovação das minutas do edital e também de contrato pelo órgão jurídico competente. Verdadeiro também. Gabarito da questão, letra B. Próxima questão, vamos falar de tipos de licitação agora. Abre a tela, abre toda a questão aí. Diz o seguinte, São tipos de licitação. E tem um, menor preço é tipo de licitação ou não é? Com certeza. 2, melhor técnica, também. 3, melhor técnica e preço? 3, também. E letra D, menor lance ou oferta? Não. Maior lance ou oferta. Portanto, estão corretas, letra C. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Me tira da frente da tela, por favor, coloque aí apenas a questão. Gabarito da questão 1, 2 e 3. Próxima questão, mais uma. Em uma situação hipotética, a Prefeitura de Teresina realizou concorrência para a contratação de obra para a construção de um centro de saúde. O certame ocorreu pelo menor preço e por empreitada integral. A concorrência, o menor preço e a empreitada integral são, respectivamente, o quê? Concorrência é, letra A, um tipo de licitação? Não, concorrência é uma modalidade de licitação. Menor preço é uma modalidade de licitação? Não, menor preço é um tipo de licitação. Empreitada integral é uma forma de execução? Sim. É uma forma de execução, sim. A terceira a gente já sabe que é isso aqui. Letra B, é uma modalidade de licitação a concorrência? Sim. Menor preço é um tipo de licitação? Sim. Empreitada é um critério de habilitação? Não. Letra B, fora. Letra C, concorrência é um tipo de licitação? Não, já está fora. Letra D, concorrência é uma modalidade de licitação? Sim. Menor preço é um tipo de licitação? Sim. Empreitada é um critério de julgamento? Não. Gabarito, letra E, concorrência é uma modalidade de licitação? Menor preço é um tipo de licitação e empreitada integral é uma forma de execução do contrato. Próxima questão. Segundo a Lei 8.666/93 e alterações, nas licitações serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis. São consideradas manifestamente inexequíveis no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a X% do menor dos seguintes valores. Letra A, da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor assado pela administração ou do próprio valor assado pela administração. Quanto é o valor de X, pessoal, neste caso? O valor de X é 70%. Não pode uma proposta ter um valor
inferior a 70%, primeiro, da média aritmética dos valores superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou também inferior a 70% do valor orçado pela administração. Leva-se em consideração ou uma ou outra, no caso, o menor valor. Isso significa dizer, vejam no quadro aí como é que funciona, me tira da tela, deixa só a tela. É o seguinte, ó. Vejam aí, propostas que serão desclassificadas, que não serão aceitas. Esse esquema ficou formidável. Propostas inexequíveis ou aquelas que não atendam às condições do ato convocatório, ou seja, do próprio edital de licitação. Se alguma empresa vai prestar um serviço e apresenta alguma irregularidade ou algum produto, não está de acordo com o edital, então, neste caso, ela deve ser desclassificada. Ou também a proposta ser inexequível. E o que significa ser inexequível a proposta? Quando ela for inferior a 70%. A 70% de quê? Ou da média das propostas superiores a 50% do valor orçado, ou do próprio valor orçado. Ou seja, da própria administração. Isso aqui está repetindo o valor maior que o valor orçado pela administração. Então, no caso, acima do valor orçado pela administração, isso é óbvio, que se for maior do que o valor orçado, isso aqui não é a mesma coisa que isso daqui, não. Isso aqui é 50%, 70% do valor que foi orçado, ou se a proposta for superior ao próprio valor orçado pela administração. Ela é considerada uma proposta inexequível. Vamos ver novamente aqui. Vou explicar novamente como é que funciona isso. É o seguinte, ó. Proposta inexequível. Propostas consideradas desclassificadas. Aquelas que não atendam às condições materiais do edital da licitação. Por exemplo, uma vassoura não passou no edital de licitação. Um grampeador não passou no edital da licitação. Foi desclassificado. No caso, não atendeu às exigências, a empresa é desclassificada. Ou a proposta ser inexequível, quando será desclassificada também. E a proposta é inexequível. Vou começar pelo meio aqui para entender melhor. Quando a proposta for maior que o valor orçado. Se a administração diz que só tem tanto para gastar, como é que a empresa vai exigir um valor maior? As maiores serão desclassificadas, por serem inexequíveis. Só que não existe inexequibilidade apenas para o mais. Existe para o menos também. E o menos está aqui, ó, inferior a 70%. As que forem muito baixas, a administração presume que não são consideradas válidas. Inferiores a quanto? A 70% da média das propostas superiores a 50% do valor orçado ou 70% do valor orçado. E neste caso, quando for inferior a 80%, ou seja, passou dos 70%, foi dentro de uma execuibilidade, ultrapassou os 70%, porém ficou dentro de 80%, a administração, a empresa deve oferecer uma garantia adicional, correspondente à diferença entre o valor orçado e o da proposta, que é como se a administração dissesse o seguinte, olha, eu quero a diferença então. Você está me apresentando uma proposta que me parece ser totalmente inexequível, ou que não é de boa garantia. Então, neste caso, eu quero que você me pague, deposite na conta do Estado a diferença justamente entre o valor, como diz aí, entre o valor orçado e a sua proposta, para que a gente deixe em caixa para eventual garantia de você farrapear e aí não ter concluído o serviço. Isso é o que se chama de proposta inexequível, que pode gerar a desclassificação da empresa, certo? Eu vou resolver uma outra questão, uma última questão, que esse é o assunto mais complicado. Aliás, tem um parágrafo aí que disciplina isso aí. Vejam o parágrafo primeiro. Para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores, ou da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado, ou do próprio valor orçado. E parágrafo 2º, dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se refere as alíneas A e B,
ou seja, ou de um ou de outro, será exigida para a assinatura do contrato prestação de garantia adicional. Dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, que a gente vai ver lá em contratos, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor correspondente da proposta, pessoal. Isso significa dizer que uma empresa poderá ser desclassificada quando ela oferecer um valor acima do valor orçado pela administração pública, ó, o valor orçado é esse, ofereceu o maior, desclassificado. É considerado proposta inexecuível também quando ela oferece um preço muito baixo para a prestação daquele serviço. É como se a administração desconfiasse. Houvesse uma desconfiança presumida na lei 8666, que a lei diz, olha, isso aí nem vá, que aí vai dar errado. É como se, por exemplo, uma compra no Mercado Livre, você vai comprar alguma coisa, de repente está o valor totalmente muito abaixo, nada a ver com o valor que é de mercado. Você não vai comprar, você desclassifica essa proposta. A administração pública faz isso, inclusive com previsão legal, já que o administrador público só pode agir com base na lei. Então é necessário que haja essa lei para que ele tenha um fundamento legal para dizer, olha, essa empresa está desclassificada porque o valor está muito baixo. E ser muito baixo é inferior a 70% do valor orçado pela administração ou inferior a 70% da média aritmética dos valores que forem superiores a 50% no caso do orçamento da administração pública. Portanto, a questão aqui, o valor vai ser de quantos por cento? 70%, essa questão é muito simples e vai cair assim na sua prova. Bem fácil, ok? Então ficamos por aí, é só. Vamos na próxima aula tratar sobre contratos administrativos, que é bem mais simples. Licitações foi que foi necessário. Foram necessárias 4 aulas sobre procedimento licitatório, que o assunto é importantíssimo e bem complexo. Um abraço a todos, bons estudos e até mais.